Eu já disse, agora que passou o primeiro turno, aí eu revelo meu voto. Eu já disse que eu votei num candidato que ficou abaixo do Cabo Daciolo, que foi o Henrique Meirelles. Porque de todos eles, é o único que eu reconheço ali como genuinamente liberal. Como eu sou um liberal, né? Então eu votei nele, sabendo que ele ia ter uma baixa votação. Porque, segundo os institutos de pesquisa, ele poderia ter entre 0 e 2, né? Entre 0 e 4, né? Que tinha 2%, boa parte do tempo, depois 1 e tal. Teve ali pouco voto. Pouco voto. Mas foi o meu voto. Não? Não há candidatos liberais disputando o segundo turno das eleições. Nem Jair Bolsonaro, do PSL, é liberal, nem Fernando Haddad, do PT, é liberal. Aí eu devo votar em quem? Em quem você quiser. Isso não é problema meu. Você verifique as postulações de cada um, a visão de mundo de cada um, o que cada um deles mobiliza, o passado de cada um, o que cada um deles representa e faça a sua escolha. Eu estou aqui para dizer coisas que eu acho que são boas ou que não são, de todo mundo, dos dois candidatos. O Jair Bolsonaro concedeu ontem uma entrevista a Bandeirantes, né? Uhum. E dois temas de que ele tratou, um deles em particular, mexeram hoje de forma importante com a Bolsa de Valores, em particular com as ações da Eletrobras, que fecharam em queda de mais de 8%, pelo menos até quando eu vi estava em queda de mais de 8%. Sim, fechou. Não sei se foi esse o fechamento. E o dólar também subiu. As ações da Petrobras chegaram a cair mais e fecharam, até quando vi, estava fechando numa pequena queda de menos de 1%, mas ainda assim uma queda. Foi mais de 1%, quase Foi. 3%, uma delas, a 4%, né? E a outra ação fechou a 3,70 a queda. A queda da Petrobras também. Porque são dois tipos de ação, né? Por quê? Porque o Bolsonaro deixou claro que ele não é o privatista que o mercado imaginou que ele fosse. Né? Você acha que um candidato não querer privatizar, Reinaldo, é ruim? Acho. Acho sim. Então você está falando bem de nenhum dos dois. Eu não gosto da coisa desse negócio de falar mal. Quem fala mal, eu costumo dizer que quem fala mal é moça que... ou moço, porque não é só moça e moço. Quem fala mal é moça ou moço da vida, que tem um cliente, não gosta do cliente e fala mal. Falar mal é profissão de outra natureza. Eu não falo mal, eu faço análise. Então, nenhum dos dois gosta de privatização. Né? E o Bolsonaro disse coisas que não são boas. É o pensamento do Paulo Guedes? Não sei. Parece que não. Mas não interessa. Como ele já deixou claro, quem vai mandar, se ele for eleito, é o presidente, e é o natural, e é claro que é o presidente que manda. Ademais, privatização tem de passar pelo Congresso. Ah, mas esse Congresso que a gente tem aí é um Congresso que vai ter, um Congresso que vai ser mais para a direita do que para a esquerda. Sim, mas você precisa ter um número de votos. Um Congresso à direita no comportamento, nos valores, nos costumes, não quer dizer um Congresso à direita também na economia, liberal. E há modos de dizer as coisas, né? O Jair Bolsonaro disse que ele sim, ele pode condescender com a privatização da distribuição de energia, mas não da geração. E aí evocou a velha tese da conspiração chinesa. Ele costuma dizer que a China não quer comprar no Brasil, mas quer comprar o Brasil. Isso é uma tese que tem em alguns setores da direita.
internacional, inclusive, de que a China estaria se preparando para dar uma espécie de golpe no mundo. Né? Que os chineses estão em expansão, sem dúvida nenhuma. Que exista essa possibilidade, aí já é outra coisa. E aí, eu lembro que durante muito tempo eu pegava no pé do Lula, porque quando o Lula tinha de fazer raciocínios complexos sobre economia e sobre política, muitas vezes ele apelava a uma linguagem chula para ser claro, mas não era claro e só conseguia ser chulo. Daí até que eu tenha cravado no Lula o apelido de apedeuta. É bom falar com quem tem alguma história na luta política, na luta ideológica, e não na luta pelo poder, porque isso eu nunca fiz, porque a gente tem memória. Né? Quando ele foi falar sobre a não privatização do setor de geração de energia, ele disse o seguinte: suponha que você tem um galinheiro no fundo de sua casa e viva dele. Quando privatiza, você não tem a garantia de comer um ovo cozido. Nós vamos deixar a energia nas mãos de terceiros? É um raciocínio completamente errado, anticapitalista, antiliberal, que ignora, inclusive, querido deputado, o artigo 176 da Constituição. Porque aí é preciso debater com informação também. Vá lá o artigo 176 da Constituição para você saber que os bens minerais, bens de subsolo, água, etc., são bens da União. E, no máximo, você pode operar com concessões. E que tem de ser ainda brasileiros. Ainda que grupos estrangeiros participem, tem de ser brasileiros. Né? A participação será sempre minoritária, como é na exploração de petróleo. É um raciocínio errado. Aí ele diz, há 100 e tantas estatais do Brasil, nós vamos privatizar as que dão prejuízo. Raciocínio errado também. Porque há estatais que dão prejuízo e não há a menor chance de que deem lucro. Porque, na verdade, se confundem com a questão social. No fundo é isso. Né? Você está fazendo, na verdade, num país pobre, como é o brasileiro, de gente muito pobre, você está fazendo uma espécie de assistência social e a estatal que está ali, independentemente de ter roubalheira ou não, e nós já vamos falar disso, ela está prestando um serviço de assistência social. A privatização que interessa, deputado Jair Bolsonaro, é justamente das empresas que dão lucro. São elas que atraem o capital internacional. São elas que provocam os maiores ágios na privatização e são elas que ensejam os maiores investimentos. Ou o senhor acha que alguém vai querer botar dinheiro num troço que dá prejuízo por natureza? A privatização ou não tem nada a ver com dar lucro ou dar prejuízo. A privatização, para um liberal como este senhor que vos fala, ultimamente acusado de ser petista, o que é uma piada grotesca, né? A privatização que interessa é justamente das empresas que rendem, para que possam render ainda mais. A Vale do Rio Doce não dava prejuízo quando foi privatizada. Eu lembro até que o senhor pediu o fuzilamento do Fernando Henrique por isso. A verdade é essa. E hoje é gigante que é. Já era. E é mentira que tenha sido privatizada a preço de banana, assim como a Telebrás não foi privatizada a preço de banana. Isso também era uma mentira. Mentira que tanto a esquerda como a direita, a extrema-direita, endossaram. A esquerda por causa dos seus preconceitos ideológicos, a extrema-direita e a direita que tinha um monte de apaniguados pendurados lá na Telebrás. Né? E o Fernando Henrique apanha até hoje por ter feito a coisa certa. Verdade ou mentira? E aí é preciso entender um pouco a lógica das mentalidades. Se você quiser esclarecimento, fica aqui, eu esclareço. O Bolsonaro está cercado hoje de uma elite militar da reserva e, em si,
não tenho nada contra isso, já dei palestras no Clube Militar, hoje talvez eles não me convidassem. Embora o meu pensamento seja rigorosamente o mesmo de quando falei lá. Ou então alguém vai e aponte, não, aqui você mudou, não mudei. Só que existia uma coisa no Brasil, um pensamento chamado geiselismo. O maior criador de estatais do Brasil, é mentira que tenha sido Lula, foi o Geisel. Foi o Geisel. O estatismo militar é um pensamento brasileiro. Existe o temor de que haja internacionalização da Amazônia, existe o temor de que haja tomada do pré-sal pelos estrangeiros, aí unindo esquerda e direita, existe o temor de que tome os nossos recursos naturais, existe o temor de que eles queiram tomar. Tem uma tese muito boa sobre o aquífero Guarani, que vocês já devem ter ouvido falar, claro, todo mundo ouviu falar, quem não sabe procura na internet, que é um lençol de água doce que existe no Brasil, né? De que já tem gente de olho no aquífero Guarani, enfim, né? E que nós precisamos proteger esses bens brasileiros do olhar estrangeiro. E aí a isso se junta uma nova teoria, também um pouco paranoica, mas muito influente, de que o comunismo se aproveitou e se juntou com o capitalismo transnacional para dominar o mundo. De sorte que o capitalismo transnacional seria um instrumento para o comunismo, seja lá qual for, não sei se é o de Cuba ou é o do Vietnã, não sei qual é, né? Para tomar, ou da Venezuela, né? Para tomar o mundo. Em algum lugar existiria uma elite comunista tramando todas essas coisas. Não tem isso não. A Constituição, o artigo 176 da Constituição, deixa claro que qualquer concessão nessa área é concessão e o governo a toma de volta a hora que quiser. Porque são bens que pertencem à nação brasileira. Basta ver o artigo 176 da Constituição. Então, a privatização do setor de geração de energia não traria e não trará, se for feito, malefício nenhum ao país. E isso que eu estou dizendo também não é adotado pelo PT. Eu não estou brincando de fazer balanço aqui. Eu só estou dizendo que eu tenho convicções e estou expressando aqui as minhas convicções com base em fato. Fato. A Dilma quebrou o setor elétrico brasileiro. Quebrou o setor elétrico, mas por razões diferentes daquela que o deputado esboça em entrevista. Não foi por roubalheira. Não foi por roubalheira. A Dilma artificializou o preço da energia. A Dilma fez uma política de antecipação, de leilão, de concessões no setor energético que foi um desastre. Porque depois precisou o Estado compensar as empresas, porque ainda havia investimentos não amortizados. Pesquisem a respeito, eu não consigo explicar tudo no detalhe aqui, senão o programa fica muito cacete. Mas não é só para não ficar cacete também, é porque realmente não cabe, senão a gente fica só nisso. Não foi a roubalheira que quebrou a Eletrobras. Sem prejuízo de ter havido roubalheira, se houve. Assim como não foi a roubalheira que quebrou a Petrobras, nós já chegamos lá. Aí o mercado descobre hoje, por que as ações caem, por que o dólar sobe, porque o mercado descobre que o Bolsonaro não é um liberal. Cada um vota em quem quiser, mas vota em candidatos que existam, de fato. Não em candidatos inventados por ondas de influência, por ondas de opinião. Ah, mas ele vai ter tempo de se instruir a respeito. Estamos elegendo um presidente, não estamos elegendo um aluno do Paulo Guedes. Mas por que vai escolher justo isso para falar do Bolsonaro? Porque, escuta, mas olha, todas as vezes que o mercado subiu ou desceu por causa de pesquisa, nós não comentamos aqui. Eu
No meu voto, eu fui buscar um candidato que defendesse o capitalismo liberal. Que é o meu voto. Né? Então, deputado, o que quebrou a Eletrobras foi isso. E daqui a pouco, eu estou contando as horas, tem uma brincadeira na internet já com Fica Temer, né? Estou com saudade do Temer, tá até achando engraçado. É claro que o Ministério Público está aí para continuar a destruir a reputação, qualquer coisa positiva que o Temer tenha feito, e foi muita coisa. Quem reestruturou o setor elétrico foi o Temer, com a MP do setor elétrico. Estudem isso, por favor. Quem está me ouvindo e quer saber mais, por favor, vai estudar essa questão. E aí sim, previa a privatização também do setor de geração. Atenção, a privatização de parte da geração, ninguém está querendo entregar a geração para estrangeiros. Esse é um pensamento estatista. Vem cá. Fernando Haddad concorda ou não concorda com Bolsonaro nessa questão? Olha para o meu olho aqui e responde, quem está acompanhando pela internet. Quem não está, imagina os meus belos olhos por trás dessas lentes inteligentes. É ironia, tá, gente? Fernando Haddad concorda ou não concorda com isso? O PT concorda ou não concorda com isso? Acho que sim. E aí também faz tábula rasa do trabalho positivo que foi feito pelo governo. É ruim esse negócio. É ruim esse negócio. Eu vou voltar ainda a esse assunto, que eu vou falar do deputado Onyx Lorenzoni, o que ele falou ontem da proposta de previdência do Temer. E também no caso da Petrobras, aí o deputado parece ter acenado com a possibilidade de manter o marco regulador do pré-sal, mas também não está claro. Eu fui ouvir a entrevista no detalhe, não está claro. Quando ele fala que a Petrobras não está sem dinheiro para investir, me parece que então ele manteria o marco regulador do pré-sal. Mas ele diz, a Petrobras consta que produz combustível, o diesel a 90 centavos e depois põe 150% de lucro. Deputado, 150% de lucro nem tráfico de droga dá. Sobrou a suspeita também, e por isso as ações da Petrobras caíram também, sobrou a suspeita, também nesse caso, da administração governamental do preço do combustível, independentemente do mercado. Que foi justamente o que Dilma fez. A Dilma quebrou o setor elétrico e quebrou a Petrobras também. A política de preços de combustíveis da Dilma deu um prejuízo na Petrobras de 70 bilhões. Com muito boa vontade, a roubalheira na Petrobras chega a 15, 20 bilhões. Há um monte de números fantasiosos por aí, mas o número é esse, considerando as acusações que existem ali. O que quebrou a Petrobras, o que jogou a Petrobras à lona, o que obrigou a Petrobras a fazer uma política de desinvestimento, de venda de ativos, foi justamente a mão grande do governo interferindo no preço dos combustíveis. Todo mundo já lembra por quê, porque afinal de contas a inflação estava pressionada, a elevação do preço dos combustíveis evidentemente pressionaria a inflação ainda mais, e aí resolveu-se controlar a inflação, controlando o preço dos combustíveis e fazendo bobagem. Né? Aí, parece que assim, as pessoas falam, poxa, mas e a privatização? Isso não muda assim. E sem contar que, insisto, há um congresso pela frente a ser enfrentado no caso das privatizações. Não pensa que é chegar lá e vender o que bem entender, porque não é assim que funciona. E, finalmente, eu quero destacar uma coisa importante, que é o seguinte.
O governo Temer tentou e tentou mesmo fazer a reforma da Previdência, a necessária reforma da Previdência. Ontem, e mesmo agora, o governo falou, com esforço, enfim, poderíamos tentar votar ainda neste ano. Uhum. Acho improvável, eu mesmo disse aqui, acho improvável que isso tende a ficar para o próximo Congresso, que não será fácil. Ao contrário, será muito difícil. Não confunda apoio de bancadas suprapartidárias com apoio. Né? E mesmo a reticência dos partidos, o que conta até com o apoio dos candidatos, e não querer apoiar ninguém, da esmagadora maioria, indica que esse Congresso quer saber para onde a coisa vai. Porque sabe que parte do poder passa por ali. Né? E a menos que você cerque ou com militantes de vermelho ou com militantes de verde e amarelo o Congresso e ameace dar porrada em todo mundo, a depender de quem ganhe, não vai resolver. Tem que negociar ali. Aí vai o Onyx Lorenzoni e ele acabou me lembrando muito uma personagem do governo Collor, que, se não me engano, era ministro do Planejamento, chamava João Santana. Confirma para mim, Maribene. Que o Collor nomeou para ser o homem a cuidar de planejamento, infraestrutura, ia ser o grande, o poderoso e tal. E o João Santana não era nada reverente, em sendo esse mesmo nome, precisa ver, ele não era nada reverente a tudo que se tinha feito antes. Né? Ninguém prestava, estava tudo errado. Tal. Ontem, o Onyx Lorenzoni classificou a proposta de reforma da Previdência do Temer, contra a qual o Jair Bolsonaro se manifestou, de uma porcaria. De uma porcaria. É um mau caminho. É um mau caminho. Não consegui achar, não? O João Santana foi ministro dos transportes do Collor. Mas ele, durante algum tempo, ficou na... Bom, depois... Mas ele ficou também responsável pela infraestrutura, eu lembro, foi meio um porta-voz e tal. Ele era das comunicações. Das comunicações. Isso. Depois ficou ali, cuidando de infraestrutura. E falava bastante pelo governo. E o governo Collor caiu. Por não entender o Congresso, por não entender o governo, por não entender. E aqui, vou lembrar uma malandragem política histórica do Lula. Ele chegou ao poder em 2003 e não mexeu em uma vírgula do que ele herdou do Fernando Henrique. Em uma vírgula. O Antônio Palocci, em vez de acabar com o superávit primário, como eles prometiam, ele aumentou o superávit primário. Seguiu no primeiro mandato, começou a deixar de seguir no segundo, e depois a Dilma jogou no lixo. Seguiu rigorosamente a cartilha do Plano Real. E se reelegeu. Claro, o Lula inventou uma falsa herança maldita, na qual muita gente caiu. E até hoje o Fernando Henrique, que foi um grande presidente, é demonizado por isso. Pela suposta herança maldita. Herança maldita nada, herança bendita. É preciso ir com mais cuidado. É preciso mais cuidado. É claro que o Bolsonaro é o franco favorito para a eleição de 2018. Os números do primeiro turno dizem isso. Mas também não dizem que ele já está eleito. Senão não haveria segundo turno. É bom botar essa bola no chão. Sim, parece que está muito próximo de se tornar presidente da República. Portanto, precisa falar com a profundidade e a grandeza que esse cargo exige. E também precisa aprender a pacificar o país. Isso vale para os dois lados. Né?
Agora, eu recomendo vivamente ao deputado Jair Bolsonaro que descubra as reais virtudes do capitalismo. São grandes. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.